E hoje eu quero falar sobre Deus de detalhes. Nosso Deus, Ele é um Deus que tem tantos detalhes, Ele trabalha nos detalhes, é um Deus tão específico e eu quero falar sobre isso. Ali em Neemias 2, capítulo 2, do verso 17 ao verso 19, olha o que diz. Mas aí eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então, contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução. Reconstrução, registra essa palavra aí. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sanbalat e Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estavam fazendo e eles começaram a o quê? A rir, a caçoar de nós. Algo interessante que eu quero compartilhar é essa questão do Deus de detalhes. Quando Neemias ele fica sabendo de como estava Jerusalém, ele não estava lá. Ele estava ali no seu local, um local de conforto. Ele era copeiro do rei, ele estava ali numa situação favorável para ele. Mas algo é que moveu no coração de Neemias. Sabe a misericórdia? A misericórdia é aquela mola propulsora que te coloca no lugar daquele. É diferente de ter pena, é diferente de ter dó. Porque pena e dó não te coloca no lugar do outro, não te realmente motiva a realmente entrar na brecha do outro. Mas a compaixão sim. A compaixão, ela tem esse poder de quê? Nos colocar, nos levar, nos conduzir a entender o outro e nos colocar na posição do outro. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias estava ali, muito bem, muito confortável, porém ele soube como estava o seu povo, como estava a sua cidade. Lá estava com as portas e os muros queimados, derrubados, a situação não era favorável. E o que Neemias resolve? Primeiro detalhe, Deus enche o coração de Neemias de compaixão e levanta Neemias para realmente ser um instrumento de transformação ali em Jerusalém. Ele sai da zona de conforto dele para ir ali viver com o outro a luta do outro, a dificuldade do outro. Segundo ponto, Neemias, ele começa a fazer aquelas avarias. Sabe quando você começa a avaliar tudo que tem ali? Para que a gente possa transformar algo, para que a gente possa reconstruir algo, a gente tem que analisar qual é a condição do lugar. E aí você tem que observar. A gente não pode enganar, sabe aquela coisa de tentar maquiar? Ah, não é tão ruim assim. Não, vamos ser sinceros, vamos fazer análise, vamos dar o diagnóstico da situação. A porta, as portas estão destruídas, os muros estão queimados, destruídos, o que está acontecendo? Qual é a área que está com problema? É o casamento que está com problema? Não. É a questão financeira? Não. É a questão emocional? É o seu temperamento que é difícil? São os seus relacionamentos? Dê nomes. Como é que nós vamos fazer algo se nós não sabemos onde é que está errado? Eu gosto muito de falar e lá em casa a gente faz, eu e o pastor Léo, meu esposo, a gente sempre tem o hábito, se há alguma coisa no relacionamento, o que a gente fala? Me pontue o que foi. Não dá para generalizar, tipo, ah, Carolina, você tá difícil. Não, difícil no quê? Aquele dia, naquela hora que a gente estava conversando sobre esse assunto, eu acho que você estava muito agitado. O que aconteceu? Por quê? Porque se eu souber onde eu errei, se eu entender a minha condição naquele momento, eu vou compreender onde eu preciso mudar. Porque às vezes eu estou vivendo aquele momento e falo, oh, não, Léo, desculpa, é porque aquele momento eu estava preocupado, eu estava com isso. Ou eu vou virar assim,
não, realmente eu tô ficando meio agitado ultimamente. Dá para entender? Então não dá para generalizar, como aqui também não tem como reconstruir, se não observar a situação. E às vezes, para haver uma reconstrução, nós vamos ter que quebrar algumas coisas. Por quê? Reconstruir é porque tem algo construído, algo que não deu certo. Tem coisas que já foram derrubadas, mas tem coisas que vão precisar ser arrancadas. Tem alicerces que vão precisar ser recolocados. Qual é a condição? Vamos ser sinceros, às vezes reconstruir tem hora que é mais difícil do que construir algo novo. Você mudar uma estrutura, às vezes não é fácil. Por isso que a gente tem que ter bom ânimo. E algo interessante é que Deus levantou o quê? Neemias. Deus pode usar a minha vida, pode usar a sua vida para alcançar a vida do outro. Porque às vezes tem hora que a gente fala assim, isso aí não tem mais jeito, isso aí não tem mais solução. Mas nosso Deus é um Deus de detalhes. E Ele usa quem Ele quer para alcançar aquilo que é necessário. Eu quero dizer para você que tem às vezes se colocado, tem se movido aí com essa compaixão, como Neemias, de querer ajudar outras pessoas ou de receber essa ajuda. Não desanime de ser um instrumento de bênção na vida do outro. E não seja resistente de receber essa ajuda do outro também. Às vezes nós achamos que por nós mesmos nós vamos resolver muitas coisas, mas muitas vezes nós vamos precisar da ajuda do outro. Esse é esse Deus de detalhe. Esses são os detalhes de Deus que Ele usa para nos ajudar, para nos abençoar, para nos motivar, para nos incentivar. E é isso que o Senhor, Ele está dizendo, eu sou um Deus de detalhes e eu faço do meu jeito, do meu modo, a minha maneira, da minha forma, no meu tempo. E basta que a gente somente entenda, pastora, mas e aquelas pessoas que debocham? E aquelas pessoas que nos cobram? E os Sambalate e Tobias que se levantam para caçoar, para criticar? Meu querido, minha querida, fazem parte desse processo. Mas deixa eu te falar, muitas vezes aquele que fala mal de você é aquele que mais te promove. Não preocupa com o que os Sambalates e Tobias têm se levantado para falar. Foque nos Neemias que Deus tem colocado ao seu redor. Tem pessoas focadas no Sambalate e Tobias e desanimando por causa das palavras liberadas, porque o inimigo ele vem para roubar, para matar e destruir. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra aquilo que influencia a vida de pessoas. Então tem pessoas que são influenciadas para serem como Sambalate e Tobias, que querem roubar seus sonhos, roubar a sua esperança, matar, são os famosos matadores de sonhos. Nós devemos orar e pedir a Deus para mostrar as pessoas certas que nós vamos compartilhar. E tem pessoas que têm especialidade aí de destruir. Mas, eu te digo, Neemias tem uma especialidade em quê? Reconstruir. Neemias, os Neemias que Deus vai levantar e está levantando na sua vida, são aqueles que são especialistas na reconstrução. São aqueles que vão estar ali vigiando e trabalhando. São aqueles que vão estar orando, mas agindo. São aqueles que Deus vai levantar com grandes detalhes para ser realmente instrumento de transformação na sua vida. Ou você será o Neemias que vai ser instrumento de transformação na vida de outros. Não é tempo de abrir mão daquilo que Deus nos tem chamado. Não é tempo de sermos resistentes àquilo que Deus tem nos proporcionado. É tempo que? É tempo de exercer a misericórdia e receber essa misericórdia de outros também. E desfrutar e criar vínculos fortes em Deus. Para quê? Para que a gente possa
cada dia mais andar em unidade uns com os outros. Eu quero dizer o seguinte, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que se preocupa com um problema num todo, com algo grande, com algo que influencia muitos, mas também Ele é aquele que se preocupa com algo tão pequeno. Eu tive uma experiência tão linda com o Senhor. Há uns dias atrás, eu estava pregando em Rondônia e, no momento, eu havia ido para o congresso e quando eu estava indo, um brinco meu sumiu. Eu fiquei só com outro. E era um brinco grande, porém era um brinco muito baratinho. Muito baratinho. R$4. R$4. Muito barato. Mas eu gostava daquele brinco, gente. E a hora que eu estava indo para esse congresso, eu falei, não, eu vou então só com um brinco, mas eu não vou sem brinco não, porque não dá para ficar sem brinco. E aí eu lembro que uma intercessora, ela tinha um brinco pequenininho, e ela falou assim, você quer o meu, pastor? Eu falei, não, eu prefiro ficar com um grande do que dois pequenos. E fui. E aí, brincamos, compartilhei, né, preguei com um brinco só e contei a história para as meninas. Falei, gente, vamos lançar uma nova moda aí. E aí, no dia seguinte, eu voltei. E quando eu voltei, eu olhei dentro do carro, eu olhei na porta do hotel, perguntei pro pessoal. Vocês viram? Era R$4, gente. Mas era um brinco que eu gostava dele. E no dia seguinte, eu levantei, eu estava muito cansada, eu fui correr. E aí, eu fui correr ali na região, na rua. E quando eu voltei, eu falei assim, deixa eu parar para o meu sangue desacelerar, desfriar, porque eu vou tomar banho. E aí eu falei assim, vou sentar aqui. Só que eu falei assim, vou sentar na porta do hotel, onde estava ventando, fica meio feio, né? Eu vou sentar ali num outro cantinho. No que eu estava indo, eu passei por onde tinha uma grama, um lugar mais distante, onde eu não passaria. Onde é um lugar que não era o lugar que eu estava andando, mais distante. Quando eu pus o meu pé, o que é a primeira coisa que eu vi? O bendito brinco, o bendito brinco. E foi tão interessante que eu olhei, ele estava ali. Tinha chovido, foi um dia depois, e eu peguei aquele brinco de R$4, lembra? E quando eu peguei, Deus falou assim comigo, se eu cuido desse brinco de R$4, eu te devolvo. Você acha que eu não vou cuidar da sua vida toda? Às vezes isso é tão insignificante, R$4. Mas tudo aquilo que diz respeito a você é importante para mim. E aí eu chorei e eu fiquei orando e foi ali uma experiência com tanto detalhe, tão simples, porque Deus fala no trovão, no terremoto, mas Ele fala também na brisa suave. E o Senhor, Ele foi falando, Deus de detalhes, Deus que preocupa, porque às vezes nós achamos, pela nossa visão tão limitada, que Deus está preocupado com as grandes coisas. Mas deixa eu te falar, um brinco de R$4 para você é uma grande coisa para Deus, porque Ele não vê da maneira que a gente vê. Ele vê aquilo que se importa para você, aquilo que tem a ver com a sua vida. E tudo aquilo que envolve você é importante para Ele. E às vezes Ele usa uma coisa tão simples para mostrar para a gente que Ele está atento a tudo. Ele tem visto tudo. Ele sabe o Sambalate e Tobias que tem se levantado. Ele sabe as pessoas que têm rido de você. Ele sabe se um brinco de R$4 de uma orelha caiu e se perdeu. Não tem nada que seja insignificante para o Senhor quando envolve um filho dele. Não tem nada que seja desprezado pelo Senhor quando envolve um filho dele. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Seja você o Neemias que a sua cidade precisa. Seja você o Neemias que o seu bairro precisa. Seja você o Neemias que a sua rua precisa. Seja você o Neemias que os seus vizinhos precisam, que a sua família precisa, que o seu trabalho precisa. Seja envolvido por essa mola propulsora de compaixão que vai te colocar ali na brecha de outros. Saia da sua zona de conforto porque vale a pena. Mas também, seja sim, receba sim
os Neemias que Deus traz para a sua vida. Esteja com seu coração aberto para realmente receber aquilo que Deus tem através das pessoas que Ele vai trazer para te ajudar. Através das pessoas que Ele vai trazer para te direcionar, para te conduzir, para te dar estratégias, porque Neemias era o quê? Estrategista. Deus deu estratégia para ele. Então eu quero dizer isso para você. É tempo de estar observando os detalhes de Deus. Não ache que Deus, Ele olha só o macro. Ele olha detalhes. Ele olha individualmente para cada um. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.